Sem dúvida que somos uma referência, Severo do Voga, e as empresas, elas têm, não é só gerir resultados financeiros, elas também têm uma responsabilidade para com o ecossistema onde se inserem. E creio que isso é uma preocupação nossa, não só também com todos os parceiros envolventes com a comunidade, para com os nossos colaboradores, e a nossa responsabilidade social começa realmente com os nossos colaboradores. É aí, porque não faria de todo sentido que pudéssemos implementar medidas que vão para além daquilo que é a obrigação da empresa a nível externo, se não o fizéssemos com os nossos colaboradores. Por isso, realmente é uma grande responsabilidade social, porque emprega muitas pessoas daqui do concelho, muitas famílias dependem da nossa empresa. Hoje a nossa convidada é a Sofia Guerra. É diretora de gestão de pessoas da Silva Matos Metalomecânica, uma das empresas industriais de referência em Severo do Voga. Natural e residente no concelho, trabalha há mais de 2 décadas ligada à empresa e aos seus desafios de recrutamento, formação, responsabilidade social e parcerias. Neste Voga Talks falamos sobre pessoas, indústria, território e sobre o que o trail ensina à gestão. Olá, Sofia, bem-vinda ao Volga Talks. Obrigada por teres aceito este convite. Já nos conhecemos há muito tempo, É tens sempre verdade. participado nas nossas atividades, no nosso concurso de empreendedorismo, como júri, e gosto imenso de ter a Silva Matos aqui representada e é um prazer ter-te aqui. Sofia, há uma imagem tua que é muito forte aqui para esta conversa, uma profissional de gestão de pessoas, numa grande empresa industrial, que fora do trabalho corre aqui ultradistâncias na montanha. Parece haver aqui uma ligação muito clara entre duas coisas, não é? A persistência, planeamento, resistência, capacidade de superar obstáculos. Talvez isso diga muito sobre o desafio de gerir pessoas numa empresa industrial como é a Silva Matos, aqui em Severo do Voga. Para começarmos, como é que te apresentas hoje? Como diretora de gestão de pessoas, socióloga, profissional de indústria, mulher de Severo do Voga, atleta de trail? Ou que partes em si são mais presentes no teu trabalho? Antes de mais, agradeço o convite e eu, todas as partes, eu sou uma só, mas claro que hoje não venho equipada aqui com as minhas sapatilhas e o meu equipamento, estou numa vertente mais profissional, como diretora de gestão das pessoas de uma grande empresa no nosso concelho, que é a Silva Matos Metalomecânica, da qual tenho muito orgulho em fazer parte, mas eu sou a Sofia num todo em que tem uma diversidade de atividades que para mim fazem todo o sentido e que me completam e que não se dissociam umas das outras e por isso realmente esta vertente profissional e pessoal me definam. Começaste a tua atividade profissional com o estudo social em regime de voluntariado por volta do ano 2000. É verdade. O que é que te levou da sociologia para a gestão de pessoas numa empresa de metalomecânica? Hum, Há 26 anos atrás, eu terminei o meu curso no final de 1999. As oportunidades de trabalho não eram as que hoje em dia também existem, não é? E um curso de sociologia, diziam-me por vezes, "Ei, um curso de desemprego." Mas eu não baixei os braços, arregacei as mangas e durante o curso, que é muito diversificado, porque nós abrangemos muitas áreas durante a nossa formação em sociologia, desde a sociologia política, da família, da educação, houve disciplinas que me despertaram bastante interesse, como foi o caso da sociologia das organizações. Também tive a oportunidade de poder tirar durante o curso formação na área laboral, do direito, do trabalho, e comecei logo a ter esse bichinho. Para além disso, também áreas que eu gostava muito e gosto, o desenvolvimento local, e eu tinha sempre a perspectiva de voltar. E então, quando terminei
terminei o meu curso, aquilo que eu fiz na altura, que hoje em dia é muito diferente, as formas de procura ativa de trabalho, foi redigir as minhas cartas manuscritas com o meu currículo, aí sim já feito em computador, e direcionar para as empresas, porque era uma das áreas da minha preferência. No início, logo, não tive essa oportunidade, mas houve uma instituição, o Centro Social Maria da Glória, que me questionou se eu estaria disponível para fazer um estudo social, mas que não teriam meios para fazer o pagamento. Eu disse, não, eu quero trabalhar e tenho que começar por algum lado, e foi assim, e passado uns meses estava a ser convidada, ou após uma entrevista, como é óbvio, para fazer estágio profissional na Silva Matos. Na altura estavam a precisar de fazer um estudo da empresa na comunidade e sobre como é que a comunidade via a empresa, é um estudo europeu, e eu tive o privilégio de poder desenvolver esse trabalho e, entretanto, fui ficando até os dias de hoje. Estás lá há 26 anos ligado ao grupo, desde 2012 exclusivamente à Silva Matos Metalomecânica. O que é que mais mudou na relação entre empresas e trabalhadores nesse período? É assim, neste momento, e até para esclarecer, neste momento já não existe o grupo à Silva Matos. Na altura, sim, existia. Eu entrei para uma das empresas que era então a SGE, que era uma empresa que tinha os serviços de suporte para todas as empresas do universo à Silva Matos. Entretanto, por uma gestão estratégica de administração, cada uma ficou autónoma entre si, e eu passei a colaborar diretamente com a Silva Matos Metalomecânica, e sinto que realmente foi excelente também essa oportunidade, porque sem dúvida a Silva Matos Metalomecânica é a empresa-mãe, é lá que são desenvolvidos projetos de investigação e desenvolvimento que nos devemos orgulhar de projetos de relevo a nível mundial, e sem dúvida que é muito interessante podermos trabalhar numa empresa que tem essa relevância e que procura sempre novos desafios e que procura sempre inovar na sua atividade. Por isso é um orgulho poder estar na Silva Matos Metalomecânica. Hoje fala-se muito de tecnologia, automação e indústria 4.0, mas as empresas continuam a depender de pessoas. Quais são os maiores desafios de recrutamento e retenção de talento numa empresa industrial que se situa em Sevedo do Voga? Muitos, muitos, mas sem dúvida. Uma empresa pode ser muito avançada tecnologicamente, mas se não tiver as pessoas para trabalhar, e realmente é algo que nós valorizamos porque somos uma indústria. É claro que vai fazendo os seus avanços, mas sem pessoas qualificadas não conseguimos o nosso propósito. Por isso, é uma dificuldade acrescida o facto de estarmos num concelho que, embora faça parte da beira litoral, é considerado um concelho de interior. Hum, Captar pessoas para Severo do Voga não é uma tarefa fácil. Muitas das vezes, quando estamos com o recrutamento e tendo em conta que temos uma unidade em Aveiro, questionam-nos, mas é para Aveiro ou para Severo do Voga? Isso logo à partida é um fator de decisão. Por isso, realmente aquilo que nós temos que nos fazer valer é pelo desafio que é trabalhar numa empresa como a nossa, com a identidade que tem, com os projetos que tem, são aquilo que tem feito com que consigamos até captar, mas não é fácil, cada vez tem sido mais difícil, e até mesmo para as áreas da produção, trabalhos mais operacionais, cada vez temos tido mais dificuldade. É certo também que verificamos uma redução demográfica,
democrática no nosso concelho, tem sido colmatada com a imigração, e pronto, vamos trilhando o nosso caminho, vamos tentando sempre superar os desafios, mas não tem sido tarefa fácil e tem sido realmente um dos grandes desafios, a contratação e a retenção de pessoas na empresa. Não achas que tem a ver aqui também um bocado com a habitação, as acessibilidades? Claro, claro, não é? Claro. Hum, sem dúvida que as acessibilidades ao concelho são algo muito importante. Hum, Temos a perspectiva de um IC que há anos que se fala, inclusive é quando a empresa teve a necessidade de crescer e ter uma nova unidade industrial, por razões de logística e realmente de acessibilidades, esse polo foi construído em Aveiro. É uma realidade que vivemos, mas estamos aqui de pedra e cal, a nossa sede, a nossa empresa em Severo do Voga, e temos que gerir a nossa atividade em função das condições que temos. A Silva Matos é uma das maiores empresas do concelho. O que é que significa, em termos de responsabilidade social, ser uma grande empregadora num território como este? Oi. Hum, é- é- Sem dúvida que somos uma referência, Severo do Voga, e as empresas, elas têm, não é só gerir resultados financeiros, elas também têm uma responsabilidade para com o ecossistema onde se inserem. E creio que isso é uma preocupação nossa, não só também com todos os parceiros envolventes com a comunidade, para com os nossos colaboradores, e a nossa responsabilidade social começa realmente com os nossos colaboradores. É aí, porque não faria de todo sentido que pudéssemos implementar medidas que vão para além daquilo que é a obrigação da empresa a nível externo, se não o fizéssemos com os nossos colaboradores. Por isso, realmente é uma grande responsabilidade social, porque emprega muitas pessoas daqui do concelho, muitas famílias dependem da nossa empresa, e é muito importante que eles se sintam, os colaboradores se sintam bem na empresa. Por isso temos medidas que vão muito além, como é o caso de termos médicos na empresa para além da medicina do trabalho, termos um seguro de saúde, podermos dar apoio no âmbito administrativo de ações que precisem de resolver e que se precisarem podem contar com o nosso apoio. Toda uma série de medidas que vão para além daquilo que é a nossa obrigação. Depois, há toda uma responsabilidade para com a comunidade, o nosso envolvimento com associações humanitárias, com o desporto, com os jovens, com uma série de entidades que consideramos que só assim faz sentido. E depois também a nossa responsabilidade com a sustentabilidade, com o ecossistema, com o ambiente. Somos empresa certificada ambientalmente também, e tudo isso faz com que, entretanto, realmente possamos considerar que somos uma empresa socialmente responsável. Entre as responsabilidades estão também aqui os protocolos com entidades parceiras, nomeadamente instituições de ensino, não é? Tanto o agrupamento de escolas como a escola profissional, a Câmara Municipal, o Voga Parque. Que papel podem ter estas parcerias na preparação dos jovens, na formação profissional, na aproximação entre a escola e a indústria? São fundamentais. Nenhuma instituição consegue viver isolada em si mesma, não é? E aqui estou a ir buscar a sociologia, porque realmente as pessoas vivem em comunidade, e as relações sociais, sejam numa entidade com fins lucrativos, ou seja, uma instituição de ensino ou outras, temos que realmente estabelecer parcerias e, no caso específico do desenvolvimento de competências,
é muito importante que haja logo desde cedo essa ligação entre o mundo empresarial e as escolas, as instituições de ensino. E por isso estamos sempre receptivos a receber, sejam visitas de estudo, a podermos realizar também conferências nas escolas, seja nos estágios que realizamos, estágios de verão, trabalhos e teses de mestrado. Faz todo o sentido porque, por um lado, permite uma aproximação dos jovens às empresas, por outro lado, também permite às empresas terem um conhecimento desses jovens e, quem sabe, de futuros colaboradores da empresa. Todas as relações têm a ganhar com isso. O Vogapar tem procurado aqui afirmar-se como centro de inovação e como uma ponte entre empresas, talento e território. Na tua perspectiva, que tipo de ações concretas poderíamos ajudar empresas como a Silva Matos a resolver desafios de pessoas e competências? Eu creio que temos sempre muito, nós não podemos ficar satisfeitos com aquilo que fazemos, temos que procurar sempre mais e realmente estreitar essas pontes é realmente algo muito importante. Creio que ações concretas poderíamos, por exemplo, ver um diagnóstico com as empresas relativamente a necessidades de formação, porque não até imaginemos, nós temos muitas microempresas que terão alguma dificuldade em poder realizar ações na sua empresa, porque não poder haver um agrupamento dessas necessidades de formação entre pequenas empresas e que possam ser comuns entre elas, porque não também promover algumas reuniões de debate temáticas ao nível de competências entre empresas. Creio que são tudo medidas que o Vogapar, que no âmbito do desenvolvimento de competências, na inovação, pode tomar essa iniciativa e fazer essa rede e essa teia, digamos assim, entre o tecido empresarial em Severo do Voga. Aqui um bocado agora fora da empresa, entraste aqui no trail aos 40 anos, Sim. tens feito aqui ultra distâncias, muito exigentes, Pirineus, Alpes, montanhas mágicas. Que lições de montanha trouxe para a gestão de pessoas e para a tua atividade profissional esta iniciação no trail? Sim, isto não foi assim de um momento para o outro, vou correr e vou correr na montanha, não é? Sempre gostei muito da montanha e houve uma determinada altura que por razões de atividade física, em que já me aborrecia fazer caminhadas, resolvi começar a correr. Inicialmente 1 quilómetro, depois 2, isto não foi assim instantâneo. Iniciei pela estrada, como maioritariamente começam, mas só que o meu bichinho, o meu gosto pela montanha sempre foi maior e ouvi dizer que havia umas provas de corrida em montanha, assim, bem, vou experimentar e pronto, é fantástico. É fantástico e realmente aquilo que me motiva mais pelas características são as ultradistâncias. Acabei de terminar ainda há poucos dias a Rota das Montanhas Mágicas, 275 quilómetros em 7 etapas, e muitas das vezes não sei explicar muito bem o porquê destas outras distâncias, mas que elas me trazem muitas lições para o âmbito profissional, sim. Porque para podermos fazer uma ultradistância tem que haver planeamento, para já tem que haver definição de um objetivo. O que é que eu pretendo com isto? E depois de definido um objetivo, temos que fazer um plano e temos que antecipar nesse plano todas as estratégias que eu vou desenvolver para poder concretizar uma prova de 100 quilómetros e andar quase um dia na montanha. E creio que realmente em termos profissionais também é muito importante termos um plano e antecipar eventuais problemas, eventuais dificuldades e
ter estratégias logo a priori, porque não é sob stress que vamos ter medidas para mitigar uma determinada situação. Podermos antecipar que dificuldade é que eu me vou deparar, que situação, vou ter sono, vou estar cansada, vou ter dificuldades digestivas e a nível da gestão das pessoas e nas empresas também, ao fim e ao cabo, é por cada desafio que nós temos podermos antecipar os problemas com os quais nos deparamos para realmente conseguirmos ultrapassar. E depois tem toda uma vertente de não só a preparação física é fundamental, mas a preparação mental, resistência. Agora, toda a gente fala com muita propriedade em resiliência, mas efetivamente estas provas de grande distância necessitam de grande resiliência. E há uma outra palavra que eu gosto de aplicar, e aqui é na minha vida, que é ambição. Este termo que aprendi com o Paulo Pires de Irmã Teixeira, que é a simbiose entre humildade e ambição. Nós podemos conjugar muito bem as duas coisas. Podemos ter ambição de chegar a um determinado patamar, a ambição de concretizar um determinado objetivo, mas termos a humildade de reconhecer quais são as dificuldades, quais são as situações que podemos desenvolver uma ou outra competência e termos a humildade de reconhecer que nem sempre também conseguimos concretizar tudo aquilo que pretendemos. Por isso, a ambição é algo que eu gosto de aplicar na minha vida, tanto profissional como pessoal. Agora vou ser um bocadinho humilde e ambiciosa. Um dia destes vou fazer um trail contigo. Força, vamos! Terei todo o gosto em acompanhar-te. Olhando aqui para os próximos anos, que tipo de cultura de trabalho as empresas industriais vão ter de construir para continuar a ser mais atrativas para novas gerações? Ahm, Sem dúvida alguma que o grande desafio das empresas é esta a multigeracionalidade, não é? Que nós neste momento temos os millennials no mercado de trabalho, como ainda temos também os baby boomers. Estamos a falar de formas de estar no trabalho e completamente diferentes. E as empresas que consigam realmente fazer essa interligação entre diferentes gerações, sem dúvida que será uma mais-valia. Sendo que temos que nos adaptar, tanto de parte a parte, mas mais as gerações mais antigas, sem dúvida, têm que se adaptar mais às novas gerações, porque eles é que são o futuro. E por isso temos que evoluir com eles, temos que realmente ter essa capacidade de nos adaptar. As gerações, no nosso, se calhar até mesmo incluo nesse patamar, gerações mais lineares. Hoje em dia as gerações não são tão lineares e há uma facilidade de movimentação muito grande que as empresas também têm que se adaptar a essa mobilidade e sem dúvida que é um grande desafio. Também o desafio de nos adaptarmos à multiculturalidade, porque as empresas precisam das pessoas, dos imigrantes para trabalhar, é uma das realidades que vivemos e temos que saber acolher e temos que saber integrar, assim como as pessoas que vêm, e por isso também sabermos lidar com culturas diferentes, com pessoas que têm realidades e hábitos diferentes é muito, muito, muito importante. Por isso, nós vivemos num mundo em constante transformação, de dia para dia, e esta velocidade, quem não conseguir acompanhar, vai perder o comboio, certamente. Então, que conselho é que darias a um jovem de Sevedo Voga que olha para a indústria e ainda não percebe as oportunidades que existem?
Aquilo que eu diria a um jovem de Severo do Voga é que realmente nós, aqui num concelho tão pequeno, temos empresas fantásticas que se distinguem a nível mundial e, como é óbvio, falo da A Silva Matos Metalomecânica, em que somos uma referência a nível mundial no âmbito daquilo que é a nossa especialidade, em que conseguimos ter colaboração com entidades como o CERN na Suíça, enviar reservatórios para o deserto do Chile, no Atacama. Por isso, sem dúvida alguma, que por vezes pode-se pensar lá fora que tenho projetos interessantes e tenho que. Não, se procurarem saber um pouco mais, saberão que realmente temos aqui empresas que têm projetos bastante interessantes e que lhe permitem também abrir horizontes para um mundo lá fora. É claro que os jovens devem viajar, devem conhecer o mundo, mas de preferência, se tiverem a oportunidade de poderem trabalhar no seu concelho, acho que fazem uma grande aposta. É claro que isto não é só um trabalho, é um trabalho de todos, desde o tecido empresarial, desde escolas, desde o município, criar as infraestruturas para que realmente as pessoas tenham vontade em permanecer em Severo do Voga. Sofia, foi muito bom receber-te aqui no nosso Voga Talks. Obrigada pela tua presença. Gostei muito que estivesses aqui e aceito o nosso desafio para estares aqui e o Ora, nosso é essa. convite. Eu é que agradeço, foi muito prazeroso. Obrigada. Muito obrigada por terem estado desse lado. Continuem a acompanhar os próximos episódios da terceira temporada do Voga Talks e descubram as histórias das pessoas, empresas e instituições que ajudam a transformar Severo do Voga e a região de Aveiro. As conversas com quem cria inovação, gera oportunidades e constrói o futuro do nosso território passam por aqui.